Olá pessoal, mais uma vez, né? Dando continuidade ao nosso TD de resolução de problemas, né? Na última aula nós ficamos com aquela questão das galinhas e dos coelhos, né? Em que ficou aquela dúvida. Todo problema desse tipo, eu vou ter que desenhar todos os animais. Se forem muitos animais, se torna inviável desenhar aquele monte de bolinhas. Então hoje a gente ficou combinado a gente continuar aquelas questões, mas resolvendo sem ter que fazer aqueles desenhos todos. Então hoje a gente vai para a questão 9. Questão 9 diz assim: num quintal há galinhas e coelhos, um total de 84 animais. Se ao todo há 246 pés, quantos coelhos há nesse quintal? Então aqui é um tipo de problema que se torna inviável você desenhar 84 bolinhas, começar a puxar as perninhas das bolinhas, tudinho, então, sem sentido. Rivelino, como é que a gente vai resolver essas questões? Vamos lá. No quintal há galinhas e coelhos, no total de 84 animais. 84 animais. Se ao todo há 246 pés, quantos coelhos há nesse quintal? Então aqui os animais, né? Ó, galinhas e coelhos. Pronto, são os dois tipos de animais que você tem aí nesse quintal. Rivalino, como resolver essas questões sem fazer aquelas bolinhas? Olha, as bolinhas que a gente viu na aula passada, elas servem para nos ajudar, servem de orientação. Eu vou fazer do mesmo jeito a questão, do mesmo jeito, só que sem usar as bolinhas. Então vamos lá. No quintal existem 84 animais. No lugar de eu desenhar 84 bolinhas, eu coloco só o número, 84. Então está aqui os meus 84 animais. Galinhas e coelhos. Na aula passada, a gente fez a seguinte suposição. Suponha que todos esses animais sejam galinhas. Aí a gente saiu colocando 2 pés em cada um. Então, do mesmo jeito a gente vai fazer aqui. São 84 animais. Vou supor que esses 84 animais, todos eles sejam galinhas. Se todos forem galinhas, então todos eles vão ter 2 pés. Então, 84 animais. Vou supor que todos são galinhas. Se todos forem galinhas, todos eles vão ter 2 pés. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Se todos os 84 animais forem galinhas, então eu vou ter um total de 168 pés. Vixe, Rivelino, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. A gente já descobre que esses animais todos aqui, eles não podem ser galinhas. Todos eles não. Por quê? Porque vão ficar faltando pés. O total são 246 e 2 vezes 84 só deu 168. E aí a gente vai descobrir quantos pés estão faltando. 246 menos 168, ó. 8 para 16 dá 8, 12 dá 7, pronto. 246 menos 168, 78 pés. Esses 78 pés, eles estão faltando. Faltam ser colocados esses 78 pés. Né? Rivalino, e aí? E aí a gente vai fazer do jeito da questão anterior. Quando faltavam pés, a gente saiu colocando os 2 pés nos desenhos. Mas colocando de quanto em quanto? De 2 em 2. Imagine que você tem um quintal com 84 animais, todos eles com 2 pés. Aí agora, você vai pegar esses 78 pés e vai sair distribuindo entre esses animais. Ou seja, você pega os 78 pés, está aqui os animais. Você puxa 2 dos 78. Desses 78 você puxa 2. Está aqui, essa galinha que recebeu esses 2 pés, ele vai virar coelho. Aí você pega mais 2, enfia nesse outro animal, virou coelho. Pega mais 2, enfia no animal, virou coelho. Ou seja, esses 78 pés, eles vão ser distribuídos de 2 em 2. E cada animal que receber esses 2 pés
ele vai se transformar em coelho. Então vamos lá. Tenho 78 pés para serem distribuídos de 2 em 2. Se eu distribuir 78 pés de 2 em 2, eu vou conseguir distribuir esses 2 pés em quantos animais? Vamos lá. 3 vezes 2, 6, para 7, 1, baixo 8. 18 por 2, 9, 9 vezes 2, 18. Olha aí. 39 animais vão conseguir receber mais 2 pés. 39 animais vão receber 2 pés a mais. E esses 39 animais que receberam 2 pés a mais, eles se transformaram em quê? Em coelhos. Então, o número de coelhos que existem nesse quintal são 39. Foram os 39 animais que receberam mais 2 pés. Mas, Rivelino, se eu quisesse saber o número de galinhas, aí era fácil. O total de animais é 84. Se 39 são coelhos, então você vai ter 9 para 14, 5, 45 galinhas. O total de animais é 84. Se 39 deles são coelhos, então você vai ter aí um total de 45 galinhas. O que é que ele pede na 9ª questão? Vamos lá. Quantos coelhos há nesse quintal? Então, como ele quer saber o número de coelhos, o número de coelhos é 39. Item A. Questão 10. A questão 10 é uma variação da questão 9. Tem aluno que só consegue fazer se for com galinha e coelho. Aí os concursos vão e mudam. Ah, rapaz, não vamos botar galinha e coelho não. Galinha e coelho o pessoal já sabe. Vamos colocar outro tipo de objeto, outro tipo de animal. E é a questão 10. Vamos lá, questão 10. No estacionamento, há 180 veículos. 180 veículos. Entre motos e carros. Opa! Motos e carros. Se o total de rodas é 560, opa, 560 rodas. Qual a diferença entre o número de carros e o de motos desse estacionamento? Rivelino, é a mesma questão, é exatamente a mesma questão. Lá na questão 9 a gente tinha galinhas e coelhos. Aqui a gente tem motos e carros. Motos, 2 rodas. Carros, 4 rodas. Total de animal. O total de animal aqui está sendo representado pelo número de veículos. 180 veículos. Lá na questão anterior corresponderia a 180 animais. Número de rodas, 560 rodas. O número de rodas aqui corresponde ao número de pés da outra questão. Então o que ele fez foi uma simples variação. Rivelino, na hora de resolver? Na hora de resolver é a mesma coisa. Vamos lá, começar. 180 veículos. Então imagine aqui num estacionamento, você tem 180 veículos. Entre motos e carros. O que é que eu vou supor primeiro? Ora, lá na questão das galinhas e dos coelhos, a gente fazia a suposição que todos os animais eram galinhas. Então aqui, eu vou supor que todos os veículos são motos. Tem menos pés. As motos correspondem às galinhas lá no outro problema. Então, motos tem 2 rodas. Então, vou supor que esses 180 veículos sejam todos motos. Então, vamos lá. Se esses 180 veículos forem todos motos, todos eles vão ter 2 rodas. Então, vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 360 rodas. Se os 180 veículos forem todos motos, então eu vou ter um total de 360 rodas. Mas na hora que você faz essa multiplicação, você percebe logo que esses 180 veículos, eles não podem ser todos motos. Por que, Rivelino? Porque vai faltar roda. São 560 rodas. Então só tem 360. E está faltando roda? Tá.
Quantas rodas estão faltando? Vamos lá. 560 menos 360 dá um total de 200 rodas. Essas 200 rodas precisam ser colocadas no estacionamento. Estão faltando 200 rodas. Riveline, e agora? Como é que a gente vai fazer? Olha aí. Está aqui as motos. Um estacionamento cheio de motos. Todos com duas rodas. Aí você tem 200 rodas. Você pega duas e joga na moto. Ela se transforma em carro. Em automóvel, né? Tá ali os carros. Peguei mais duas, joguei em cima da outra moto. Ela ficou com 4 rodas, virou um carro. Peguei mais duas, joguei em cima da outra moto, virou um carro. Ou seja, as rodas que estão faltando vão ser distribuídas de duas em duas. Ah, Riveline, então é só dividir. É isso aí. Vou pegar as 200 rodas que faltam e vou descobrir em quantos veículos eu posso colocar essas 200 rodas. Para eu descobrir em quantos veículos eu posso colocar, eu vou pegar as 200 e dividir por 2. Já que essas 200 rodas vão ser distribuídas de duas em duas. Então, se essas 200 rodas vão ser distribuídas de duas em duas, então 100 veículos vão receber duas rodas. 200 por 2 dá 100. 100 vezes 2, 200 para 200 nada. Conclusão, 100 veículos receberam mais duas rodas. E esses 100 veículos que receberam mais duas rodas, eles vão ser os carros. Opa, beleza. Então no estacionamento existem 100 carros. Rivelino, se tem 100 carros, quantas motos existem? Aí é fácil. O total de veículos é 180. 100 são carros, 180 menos 100, 80. Então você vai ter 80 motos. Uma coisa que eu não falei ainda até agora foi a verificação de um problema. É de fundamental importância que quando você termine um problema, você tente de alguma maneira verificar a sua solução. Verificar se procede ou não a sua resposta. Por exemplo, de acordo com a nossa resposta, nesse estacionamento existem 100 carros e 80 motos. Tem como verificar? Tem. 100 carros. Cada carro tem 4 rodas. 4 vezes 100, 400. 80 motos. Cada moto tem 2 rodas. 2 vezes 80, 160. 400 com 160, 560 rodas. Então, nossos dados estão ok. É sempre importante que você verifique os seus resultados. Que você observe se tem sentido ou não a sua resposta. O que é que ele quer na questão? Vamos ver o que é que ele pede. Questão 10. Qual a diferença entre o número de carros e o de motos desse estacionamento? Qual a diferença entre o número de carros e o número de motos desse estacionamento? Ora, a diferença é igual a 100 menos 80. 100 menos 80 dá um total de 20. 20 é o item A do nosso problema. Tá certo? Então, questão 10, item A. Questão 11. Mesmo jeito, né? Só que teve outra variação. Questão 11 diz assim: no laboratório de matemática há triângulos e quadrados. Opa! Laboratório de matemática há triângulos e quadrados. Há triângulos e quadrados. Num total de 30 polígonos e 108 vértices. 30 polígonos e 108 vértices. Rivelino, o que é vértice? Vértice é cada origem desses polígonos aqui, ó, desses ângulos. Esse polígono, triângulo, ele tem 3 ângulos. Esse. Ele tem 3 vértices. Ele tem 3 lados. Então, cada junção dessa daqui é o que a gente chama de vértice. Num quadrado, você também tem 4 vértices. Cada junçãozinha daquela a gente chama de vértice. Então, no laboratório de matemática, há triângulos e quadrados, num total de 30 polígonos e 108 vértices. A quantidade de triângulos é um número. A quantidade de triângulos é um número. Vamos lá.
a quantidade de triângulos. Como é que eu vou descobrir a quantidade de triângulos dessa questão? Do mesmo jeito. 30 polígonos era como se fossem os animais. 108 vértices era como se fossem os pés. Então são 30 polígonos. Está aqui os 30. Vou supor que todos sejam o quê? Qual o menor número de pés? É o triângulo. Ele tem 3 vértices. Lá nas galinhas do coelho, a gente compararia aos pés. Cada vértice desse, a gente compararia ao número de pés. Então, vou supor que esses 30 polígonos sejam todos triângulos. Se eles forem todos triângulos, todos eles vão ter 3 vértices. Então, 3 vezes 30, 90. 90 vértices. Mas você nota logo, não pode ser 90. Está errado. Por quê? Porque está faltando vértice. Quantos vértices estão faltando? 108 menos 90. Estão faltando 18 vértices. Rivelino, era como as rodas que sobravam, era como os pés que sobravam. Exatamente. Só que aqui tem uma diferença. 18 vértices. Esses 18 vértices estão faltando. Imagine que você tenha 30 polígonos, 30 triângulos. Você tem 18 vértices para colocar. Quantos vértices você vai pegar para transformar o triângulo em quadrado? Cuidado. Ali a gente dividia por 2 nas outras questões. Quando a gente resolveu a questão dos veículos, das motos, a gente dividia por 2. O que faltava, a gente distribuía de 2 em 2. Nessa questão, os vértices que estão faltando, a gente vai distribuir de 1 em 1. Por que de 1 em 1? Porque você tem um triângulo. Para um triângulo se transformar em quadrado, ele só precisa receber mais um vértice. Ele não precisa receber 2, ele precisa receber só mais um. Então está aqui um triângulo, pega um vértice, quadrado. Pega outro triângulo, pega um vértice, quadrado. Então, esses 18 vértices que estão faltando, eles vão gerar 18 quadrados. Porque você vai distribuir esses 18 vértices de 1 em 1. Então, 18 dividido por 1, está 18. 18 vezes 1, 18, para 18 nada. E isso aqui vai ser o total de quadrados. Então, você vai gerar 18 quadrados. Ora, se são 18 quadrados, como é que eu descubro o total de triângulos? É fácil, não. Para você saber o total de triângulos, você vai fazer o seguinte, são 30 polígonos, menos os 18 quadrados, 30 menos 18, 12. 12 triângulos. Joia? Vamos marcar agora, né, a opção. A quantidade de triângulos é um número ímpar. 12 não é um número ímpar. É um número primo? Não, né? O 12 tem como divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12. Então, 12 não é um número primo. Depois a gente vai falar em número primo aqui. O número de triângulos, a quantidade de triângulos é um número divisível por 3. 12 é um número divisível por 3. E vale no que é divisível? Divisível é que dá para dividir. O número 12 dá para dividir por 3? Dá, tranquilamente. Então o item correto é o item C de casa. Item D, ele é divisível por 9? Não, 12 não dá para dividir por 9. É um múltiplo de 18? Não, 12 não é múltiplo de 18. Tá certo? Então, moçada, eu vou passar, a gente fica por aqui, tá certo? E na próxima aula a gente continua as outras questões. Até a próxima.